Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Hoje a gente vai começar a falar sobre uma obra, é uma quadrilogia, na verdade. Eu não vou fazer todos os livros, bom, talvez eu faça, mas enfim, não é esse o plano. Mas é uma quadrilogia que gerou filme, que gerou um seriado que eu adorava antigamente. E que nos trouxe um dos maiores vilões da história do cinema. Estamos falando da quadrilogia de Hannibal Lecter, do Thomas Harris. Não confundir com Robert Harris, lá do Conclave, tá? Do Thomas Harris, que é esse americano, nascido no Tennessee, em 1940, formado em língua inglesa pela Universidade do Texas. É um cara muito retraído mesmo, tanto que ele começa a escrever por volta de 75 e de 76 até final ali dos anos 2010, ele quase não dá entrevista. Ele não fala sobre a vida pessoal dele, ele não gosta de aparecer. Ele é um cara que, notoriamente, é muito fã da natureza, bicho do mato e tal, mas ele não curte muito essa coisa da publicidade que grandes autores, como, por exemplo, George R. R. Martin ou Stephen King, curtem e que também aproximam o público, né? Eu, particularmente, sou muito fã do Martin e do King exatamente por isso, por a gente ter esse diálogo também com eles. O Thomas Harris já não é muito fã disso, todo o direito dele. Ele teve 2 casamentos, o primeiro casamento vai finalizar ali por volta de 79 e o segundo casamento dele vai ser com uma pessoa da indústria também editorial. Ele era um cara muito próximo da mãe, tanto que ele inclusive lia para ela alguns trechos dos livros que ele estava escrevendo e pedia a opinião dela. Acho fofo. O Hannibal não é o primeiro grande... Quer dizer, o Hannibal é um personagem, mas a quadrilogia do Hannibal não são os primeiros grandes livros dele. Ele vai ter um livro chamado Black Sunday, que eu não sei se foi publicado no Brasil, que é o grande primeiro livro dele, que é de 75, que já está na temática de terror, mistério e crimes e assassinatos e tal, até que em 81 ele lança o livro que vamos resenhar hoje, que é o primeiro desta quadrilogia, que é o Dragão Vermelho. A quadrilogia ela é formada por Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Hannibal Rising. Eu não sei se tem no Brasil o Hannibal Rising, mas todos os 4 foram adaptados já. O Red Dragon foi adaptado em 86, lançado em 81, adaptado em 86. Silêncio dos Inocentes, obviamente, foi adaptado e lançado em 91. O Hannibal em 2001. O Red Dragon, segunda versão, né? Em 2002. E o Hannibal Rising, que é a prequel lá da juventude do Hannibal, em 2007. E em 2013 lança-se o seriado Hannibal, que eu adoro mais uma vez. Acho que é um grande seriado, não acho que é um seriado irreparável, tá? Lá pro finalzinho da história, acho que as coisas começam a se perder, mas assim, entrega uma qualidade artística e de roteiro e de diálogos, principalmente, muito, muito boa, além das atuações do Mads Mikkelsen, que eu acho incrível, maravilhoso esse homem. E ele faz um Hannibal fantástico aqui. Esse seriado vai durar 3 temporadas. Mas vamos lá, sobre o que se trata Dragão Vermelho. O que eu preciso que vocês entendam, e é por isso que dessa vez eu comecei falando das adaptações que geralmente eu deixo para a segunda parte do episódio. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: as adaptações desse livro, a primeira eu não vi, mas a segunda, e tecnicamente o seriado, eles precisam muito, muito mesmo, da figura do Hannibal. A história, quando vai ser transportada para o cinema, exatamente porque Silêncio dos Inocentes é um filme que fez muito sucesso e que realmente cria a imagética do canibal Hannibal na nossa cabeça, como é muito forte isso, essas adaptações que vêm depois, elas se baseiam, elas se enraizam muito na existência desse personagem. Este livro não tem isso. Ele vai contar a história de um detetive, que é o Will Graham, que é chamado pelo seu ex-chefe do FBI, que é o Jack Crawford, para investigar o assassinato de 2 famílias. Um assassinato horroroso, até criança morreu. E aí o Will, lá no meio das investigações, percebe que não tem muito para onde ir,
além de pedir ajuda para seu nêmesis, que foi um cara que ele prendeu anteriormente e que foi muito traumático a prisão dele, chamado Hannibal Lecter. E aí a gente tem, então, a entrada desse personagem no livro, lá pela página mais de 100, tá? Lá pela página 100 que ele vai aparecer. Ele faz parte de 2 únicas cenas no livro inteiro. E todas as outras cenas que ele tem participação, ele não tem participação direta. Ele é citado, ou vem uma carta. Mas, assim, ali ele só tem 2 cenas no livro inteiro. É um livro de mais de 400 páginas. E é isso que me fez ficar tão admirada com o trabalho do Thomas Harris. Porque isso, para mim, é um grande símbolo da capacidade que esse homem tem de, apresentar personagem. Tem um teórico do roteiro, que eu acho que eu já falei aqui, que é o Sid Field. Eu sei que a gente está falando de coisas diferentes. O roteiro é roteiro, literatura é literatura. Eu entendo isso. Mas o Sid Field, ele fala que a apresentação do personagem ela é tudo num roteiro cinematográfico. Porque é ali que você vai precisar levar teu público assim, num tempo muito, muito pequeno, a entender que se aquele personagem é um mocinho ou bandido, caso a tua história seja nesse estilo, ou se ele precisa sentir medo daquela pessoa, ou admirar aquela pessoa, fazer com que tua audiência crie laços com aquele personagem e compre a história daquele personagem. Mais uma vez, numa narrativa clássica, né? Uma narrativa tradicional da indústria norte-americana. Eu acredito que em livros as coisas são muito próximas, só que você tem mais tempo para construir esse relacionamento. Mas a apresentação, o primeiro impacto que você tem com aquele personagem, ele é algo muito importante, na minha opinião, mesmo dentro de um livro. E depois, tudo aquilo que aquele personagem traz para a história também é importante e precisa conversar com aquela apresentação. E eu acho que ele faz isso de uma maneira brilhante aqui, em relação ao personagem Hannibal Lecter. Ele apresenta muito bem esse personagem. Esse personagem, mais uma vez, não tem um grande peso na história, mas ele sempre vai ser o grande mal por trás de tudo. Mesmo que a história seja sobre o Will Graham correndo atrás desse serial killer que mata famílias, que não é o Hannibal Lecter, que está preso na hora dessa, mesmo que a história seja sobre esse embate desse polícia-bandido, o Hannibal Lecter, ele é o grande mal a realmente ser temido. E o Thomas Harris faz isso de uma maneira linda. E olha que eu não acho que ele tenha a melhor escrita. Ao contrário, eu acho, por exemplo, que ele resolve muitas coisas no diálogo. Ele escreve muito bem diálogos, mas eu acho que tá ali, no limite do aceitável, tantos diálogos num livro. Principalmente quando a gente vai para um personagem como o Will Graham. Agora, quando ele vai para... Ele tem um momento ali no livro que eu vou discutir mais com vocês na segunda parte, que aí o cara brilha. Que ele mostra que, nossa, eu realmente sei escrever literatura. Eu realmente sei escrever uma história aqui, dar camada para personagem, brincar com o sentimento do meu leitor. Sem botar tanto diálogo assim nessa parte. Mas aí depois ele sai dessa parte e volta ali para os seus diálogos, quase peças de teatro, de tanto diálogo, que é como ele acredita que aquele personagem do Will Graham vai se desenvolver melhor. Direito totalmente dele, até porque a história dele, ele é o autor. Agora, muitas pessoas vão achar muito bacana, porque essa coisa do excesso de diálogo que permeia muitas partes do livro faz com que o livro seja uma leitura muito rápida. Nossa, assim, um negócio assim, você tem páginas inteiras de diálogo que são, assim, três palavras, sabe? Que as pessoas trocam. Então, isso faz com que você tenha um ritmo de leitura muito bom, consequentemente um ritmo de história muito bom. E eu particularmente acho que tudo que acontece nesse livro, o Thomas Harris, ele organiza muito bem. Ele traz personagens sem ter medo de trazer personagem na página 300 e fazer o negócio funcionar. É realmente um excelente autor. Eu fiquei impressionada. O primeiro livro dele que eu leio, e mesmo já sendo muito fã das adaptações, principalmente do seriado, mas eu fiquei impressionada realmente com o que ele faz com materiais, assim, com ferramentas muito simples dentro da literatura. Então, ele é aqueles caras que sabem fazer história muito, muito bem. Eu gostei muito desse livro, acho que ficou muito claro. E eu tive um impacto diferente, porque, mais uma vez, eu já tinha assistido o seriado. O seriado, ele vai contar a história
Dragão Vermelho. Tirando o prequel, que é o último livro, que é o Hannibal Rising, todos os livros são escritos em ordem cronológica do personagem. Então, o Dragão Vermelho é a primeira apresentação, o primeiro vislumbre que nós temos do Hannibal Lecter. E começa o livro, ele já está preso, o Will está voltando, porque é dito que quando o Will prendeu o Hannibal deu uma facada, rasgou o bucho do Will, assim, de uma ponta a outra, e o cara quase morre. Então ele tá traumatizado, ele não queria voltar, ele já se casou, já teve, tá com filho, tá? Mas aí o Jack Crawford vai lá, pede, implora pra ele voltar, porque só o Will conseguiria, então, investigar esse serial killer que a priori é dado o nome de Fada do Dente, porque ele gostava de morder as vítimas. É um assassino horroroso, né? Que ele entra na casa das pessoas, ele mata todo mundo e ele comete necrofilia com o corpo da mãe da família. E depois coloca pedaços de espelho nos olhos dos cadáveres, né? E aí ele fala assim, só você consegue, porque aparentemente o Will, ele é um investigador extremamente empático. E essa empatia dele faz com que ele consiga se colocar muito facilmente e perigosamente, segundo o seriado, no lugar do assassino. Então ele consegue formar um perfil de assassino muito correto, muito próximo à realidade. E realmente esse personagem ele é tão sensível que vamos ter, sendo contado ao longo do livro, situações que ele passou antes de até mesmo encontrar o Hannibal na vida, e ele ficou muito perturbado. Ele teve uma situação que ele tá perseguindo um criminoso, vai parar na casa desse criminoso, na hora que ele dá uma voz de prisão, o cara simplesmente pega uma faca e tenta matar a própria filha, rasgando o pescoço dela de uma ponta a outra. E aí o Will vai e mata o cara com tiro. E ele fica tão mal, que ele tem uma crise terrível de depressão, que ele é internado num hospital para cuidar na ala psiquiátrica de um hospital, assim. E o bacana, por exemplo, um dos motivos que eu gosto tanto do seriado, desde o começo, dessas primeiras temporadas do seriado, é porque ela vai contar justamente esses pequenos casos que no Dragão Vermelho são só citados por alto. Essa menina que teve o pescoço cortado pelo próprio pai, no seriado ela não morre e vai virar, entre aspas, uma pupila do Lecter. Então o seriado faz um trabalho muito bom em preencher essas lacunas. E o filme, eu assisti o filme recentemente com o André, por sinal. O filme, ele já é muito, muito fiel ao livro, mas ele acrescenta um comecinho ali da prisão do Lecter, porque, mais uma vez, ele é um filme lançado em 2002. Silêncio dos Inocentes é lançado em 91, se não me engano. Então, ele precisa se galgar nessa figura do Lecter, embora não exista motivos. Mas por quê? Porque, cinematograficamente, esse personagem já foi apresentado. E, provavelmente, dentro da cabeça do espectador de 2002, quando esse filme foi lançado, a pessoa estava comprando o ingresso para ir no cinema para assistir o novo filme do Hannibal Lecter. Imagina se o novo filme do Hannibal Lecter ele aparece só 2 cenas. Então eu entendo o motivo que o roteirista meteu cenas extras do Anthony Hopkins fazendo o Lecter. Eu entendo isso, mas não existe isso no livro. E o livro funciona bem, muito, muito bem sem isso. Outra coisa, no filme, a ideia de trazer o Lecter por caso que o Will tá investigando é do Jack Crawford, que é o chefe dele, o ex-chefe, no caso. Mas no livro, isso no filme, né? Mas no livro, a ideia é do próprio Will. E existe todo um subtexto ali que é plantado de uma maneira descarada na primeira cena do Lecter, que é exatamente conversando com o Will sobre essa ajuda e, consequentemente, sobre os casos das famílias que foram assassinadas. Essa subtrama de que, na verdade, o Will e o Lecter são muito parecidos. Porque o Will e o Lecter, o Lecter comete os assassinatos, ele aqui foi preso como um serial killer canibal, e o Will, ele é tão monstruoso quanto o Lecter porque ele tem a capacidade de acessar aquele mal. Isso é plantado muito claramente, muito claro, nem posso falar se é plantado porque é tão claro isso no livro,
que é como o Will, ele é também uma sombra da maldade. Só que mais porque ele consegue acessar a maldade, quanto porque ele consegue executá-la. Tanto que no final do livro, a gente vai conversar melhor sobre isso na segunda parte, existem algumas mortes que ocorrem acidentalmente, tal, e uma delas, o Hannibal escreve uma carta pro Will e fala assim: nossa, eu tô muito feliz que finalmente você colocou em prática o seu mal. Claro que não foi você que matou a criatura, porém, a pessoa morreu graças a você. Então, olha, parabéns, você tá aqui, ó, pertinho de Deus. Porque tem isso, o Lecter, ele é um cara ególatra, porque, inclusive, ele acha que ele é como se fosse um deus. Na cabeça do Lecter, ele pode matar aquelas pessoas, ele vê aquelas pessoas como carne para ser consumida, porque ele está acima delas. Enfim, acho que consegui explicar aqui como esse livro é legal, como Thomas Harris escreve muito bem, apresenta muito bem esses personagens e, principalmente, como as adaptações te trazem, mesmo que muito próximas do material original, te trazem uma experiência muito distinta, porque você já conhece esse personagem, tá certo? Vou chamar aqui o meu intervalo e eu volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Então, o que temos aqui? Temos essa situação que eu descrevi para vocês. O Will está investigando esses assassinatos. É descoberto que este cara, que, mais uma vez, eles no começo dão a alcunha de Fada do Dente. Primeiro, ele observa as famílias durante muito tempo. Ele chega primeiro a matar os pets das duas famílias, até que à noite ele entra na casa delas e mata todo mundo e faz o que faz. O Will, então, fica pé da vida, possesso, precisa muito saber o que está acontecendo e pesquisa, não encontra nada. Então, ele resolve ir atrás do Hannibal Lecter, que está preso alguns anos antes. O Will conseguiu prendê-lo. Ele não tem relacionamento com o Hannibal Lecter, tá? Como no seriado e no filme, não existe uma amizade. O Hannibal Lecter não ajudava a polícia. O Hannibal Lecter não era o psiquiatra do Will. Não existe no livro este tipo de conexão. O Will prende o Lecter, é dito que ele prende o Lecter porque uma das vítimas, ele consegue encontrar essa conexão com o Lecter, ele vai falar com o Lecter no consultório dele, inclusive tem 2 pessoas esperando para serem atendidas na porta, e aí eles estão conversando, quando ele olha para cima, ele vê um livro, que a capa do livro tem um desenho de uma pessoa disposta de um jeito igual a do mesmo jeito que um dos corpos foi deixado numa das cenas do crime. E aí, quando o Will percebe que o serial killer que ele está agora, neste momento, procurando, nada mais é do que o psiquiatra renomado que está na frente dele. O Lecter se despede dele, ele se despede do Lecter, ele sai, dá a volta no prédio e vai pegar um telefone para ligar para a polícia para falar assim: olha, fulano, vem buscar. Quando ele vira, o Lecter dá a facadona nele lá, mas mesmo assim consegue ser preso. Eu gosto do começo do filme, mas não dessa cena em si. Eu gosto da cena que é dos letreiros, que começa a dar, tipo, quem produziu, quem dirigiu, quem são os atores, porque cobre todo o caso do Lecter através de matérias do jornal. E um dos jornais é o Tatler, que é o jornal de um cara chamado Fred Lewis. Acho que é Fred Lewis o nome do cara. Vamos chamar de Fred. Que é o jornal do Fred, que é um dos personagens do livro, que vai ser um jornalista super inescrupuloso, que vai atrás das histórias e tal, e que em determinado momento o Will vai usar como isca. Enfim, o Will resolve ir lá buscar conselhos com seu canibal de estimação, e aí ele chega lá e é muito bacana, porque até então, você não sabia exatamente quem era o Lecter no livro. Você, na verdade, está... E você também não sabe quem é o assassino, tá? Quem é o Fada do Dente. Você, na verdade, está vendo tudo isso pelo ponto de vista do Jack Crawford e do Will Graham.
Aí, quando o Will vai buscar o conselho do Lecter, que até então você só sabia que tinha sido um canibal que o Will tinha aprendido, quando ele vai buscar essa ajuda, é que você sabe, através do diretor do sanatório jurídico ali, que ele continua muito perigoso. Fala assim, olha, não é para você confiar, porque ele continua muito perigoso. E ele conta uma situação horrorosa, que por um segundo, a enfermeira que estava tirando, sei lá, um eletrocardiograma dele, se descuidou e ele foi e arrancou na frente de 3 guardas o olho da mulher. Do nada, sem motivo aparente nenhum. E para completar, o cara lá do manicômio fala no final. E depois, quando a gente foi ver o eletrocardiograma, não deu alteração nenhuma durante todo o período que ele estava atacando. Então, assim, aqui você já tem opa, este homem é um canibal, assassino, que rasgou o buchinho do Will e tirou o olho de uma pessoa do nada, não sei o que. Esse homem deve ser um monstro, claro, se você não assistiu os filmes, né? Esse homem deve ser um monstro, meu Deus, não sei o que, cadeia. Aí, quando você finalmente chega na cena que o Will tá entrando em contato com o Hannibal, é uma outra pessoa. Então, existe uma quebra de expectativa muito louca, porque ao invés disso, você vê este senhor de uma estirpe, de uma educação inteligentíssimo, claramente ameaçador. Claramente, você está ali na frente de um predador apex. Isso é muito claro. Mas com uma inteligência, assim, com uma educação, sabe? Quase uma passiva-agressividade. E eles têm um embate de diálogo ali muito bom, assim, sobre... E aí você começa a se questionar quem realmente tem o poder ali naquela história. Se é o Lecter que está... Se é o Will que, né, livre, leve, solto, policial, papapá. Ou se é o Lecter que está atrás das grades. Mais do que das grades, está atrás de um monte de coisa para que ninguém toque nele porque ele é perigosíssimo. É muito bem feito, é muito bem apresentado. E aí é bacana porque esse personagem, ele não, mais uma vez, não vai ter um grande desenvolvimento na história. Ele tem ali alguns momentos dele, mas não vai ter um grande desenvolvimento na história. Porém, ele fica eternamente ali ao ar. Quando você já tá esquecendo dele, pô, uma armadilha. Quando você tá esquecendo do Lecter, opa, uma carta dele chegou. É muito louco. Ele é sempre o mal que persiste. E é isso muito interessante. E mais interessante ainda, a escolha do Thomas Harris de só apresentar pra gente o Fada do Dente, que é o assassino, que realmente é o assassino do livro, após a apresentação do Hannibal Lecter. É como se, depois disso, por mais que o nosso assassino real do livro seja cruel e horrendo e monstruoso, tal, ele nunca vai chegar ao patamar do mal verdadeiro que é Hannibal Lecter. É muito bacana isso. E aí você tem aqui também essa ferramenta que o autor usa, que é dar para o leitor as respostas de quem é o assassino, então vive dentro do leitor a expectativa de que, putz, o Will tá muito perto dele. Ai, o Will não tá perto dele. Meu Deus, o Will quase escapou. Entendeu? Então, ai, meu Deus, ele está preparando o próximo ataque. Então, esses conflitos, essas emoções são transportadas para dentro do leitor. E é muito bacana, porque você não está mais vendo todas as angústias e as desconfianças e o medo pelo ponto de vista do Will ou do Jack, que são personagens. Você está vendo através de você mesmo, porque agora você conhece o Fada do Dente, você sabe quem ele é, você sabe onde ele trabalha, você sabe que todo mundo ao redor dele está correndo riscos. É muito legal. Esse livro é muito legal. Em um determinado momento, o Lecter e o assassino do Fada do Dente, eles vão conseguir se comunicar através deste jornal chamado Tattler, e sendo colocado um código ali, utilizando versículos inexistentes da Bíblia. E aí eles vão descobrir que, não só que eles vão descobrir que eles estão tendo essa conversa, como eles vão descobrir que o Lecter conseguiu o endereço do Will e mandou o Fada do Dente ir atrás dele e da esposa, né? Tá aqui o endereço dele, mate todo mundo. E aí é quando o Will precisa sair de sua casa, levar o seu enteado e sua esposa, a esposa fica puta da vida. Enfim, ninguém mandou casar com o policial, né, minha querida? Ninguém mandou casar. Aí, paralelo a isso, você tem o Will puto da vida precisando da ajuda do cara do Tattler, que é o Fred lá, que é um cara que ele não gostava, porque além de fazer uma impressão muito marrom, principalmente durante a cobertura do Lecter,
da prisão do Lecter, ele teve a pachorra de entrar na UTI onde o Will estava sendo mantido depois que teve o pobre do seu buchinho aberto, levantar a coberta e tirar uma foto do cara seminu, todo arrebentado, e postar, imprimir, assim, o jornal, assim, desse, 0 hora, sabe? Que você, meia hora, acho que não é 0 hora, acho que é meia hora. Aquele jornal que você pinga sangue, assim, sabe? Você pega, tá pingando sangue. É isso que é o Taylor. E aí o Will tem a ideia de usar esse cara pra conseguir irritar o Fara do Dente e, no meio de tudo isso, ele fala que ia se utilizar como isca, mas, gente, pelo amor de Deus, era óbvio que isso não ia acontecer. E aí o que acontece é que ele dá uma entrevista pro Fred fazendo um outro perfil do cara, falando que o cara é homossexual. Ok, gente, disclaimer aqui. É um livro de 76, eu sei que vocês não gostam de anacronismos, mas enfim. Aí ele fala umas coisas tipo assim, ele é homossexual, ele é broxa. Ele fica falando coisas horríveis, lembrando que homossexualidade não é uma doença, não é crime, são só uma pessoa que ama outra pessoa do mesmo sexo, tá? Disclaimer aqui. E aí, nisso, o Fara do Dente lê, fica pé da vida e não resolve ir atrás do Will. Ele resolve ir atrás do Fred, do repórter. Ele captura o Fred, ele tortura o Fred, ele arranca os lábios do Fred adentadas e põe o Fred de cadeira de roda na frente do Taylor, do prédio do jornal, pegando fogo. Mas, vaso ruim não quebra, o Fred consegue se manter vivo durante um tempo, o suficiente para falar pro Will, olha, o furgão do cara, ele tem um furgão assim, assim, assado, e o furgão dele tem essa placa aqui. O que não adianta muito porque a placa é fria, né? Mas mesmo assim, já sabem que tem um furgão aí no meio. E é aqui que a carta lá que o Hannibal manda pro Will falando assim, ai, nossa, que fico tão feliz que por sua causa uma pessoa morreu. E Laia, finalmente, hein, botou pra fora toda essa maldade que você tem aí. Mano, Hannibal é terrível. E depois disso, a gente vai ter a melhor parte do filme, na minha opinião. Porque é quando você tem a entrada de uma personagem chamada Reba, que ela é uma mulher cega, e ela vai ter um caso amoroso com o Francis Dollarhill. O Francis Dollarhill, que é o Fara do Dente. E aí é quando o foco do livro deixa de ser o Will e vai se concentrar no assassino. E, cara, o Thomas Harris brilha nessa cena, nessa parte. Porque são páginas e páginas do desenvolvimento desse relacionamento. O Dollarhill é um cara muito bombado, muito forte. Ele é um cara muito introspectivo, porque ele tem um lábio leporino que recentemente foi operado, mas ainda assim você percebe que ele tinha um lábio leporino. Sorry, precisava de uma bebida agora para conseguir falar as coisas direito. Você tem ali, então, os resquícios disso no rosto dele. Ele é um cara muito retraído, tal, e ela é uma mulher cega. E aí é quando você vai ter todo um flashback de lembrança da história do Francis Dollarhill. Ele era um menino que nasceu do primeiro casamento de uma garota rica com um cara que era um pé rapado. Quando ela engravida, ele abandona ela. Ela resolve ter o bebê. Quando ela olha o bebê tem um lábio leporino uma fenda muito grande. Ela abandona ele. Fala que a criança morreu, tal. Pede divórcio do primeiro marido, se casa com um cara riquíssimo. A mãe dela era uma mulher que já teve muito dinheiro, agora não tinha mais. Fica pedindo dinheiro pra ela, ela fala que não. E a mãe dela era uma pessoa horrorosa, é por isso que ela nunca mais quis olhar pra cara da mãe. Até que a mãe descobre que ela tinha um filho, que aqui na altura do campeonato tá morando já há 9 anos num orfanato. Uma criança com o rosto, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, deformado, né? Por causa do palato aberto, que não consegue se comunicar direito, sofre muito bullying. Então, é uma criança que só viu bullying na vida. Só dor e sofrimento. Aí ele é pego por essa avó, que é uma pessoa horrorosa, tortura ele não dá um pingo de amor e carinho a essa criança, para ser usada como moeda de troca com a filha. E aí é uma cena horrível, porque aí ela leva ele até a casa da filha e obriga ele a falar mamãe, ele não consegue, fica falando
sabe, ele não sai a palavra, a menina olha pra cara dele e, tipo, sai correndo. É uma coisa horrorosa, cena horrorosa. Então, assim, toda uma descrição de uma vida muito, muito sofrida. Muito sofrida. É uma vida de sofrimento que vai além do que um ser humano normal conseguiria aguentar. E muita violência, só violência, só violência. Violência física, moral, sabe? Abandonos de todos os tipos, uma coisa horrível. E aí, eu entendo que o Harris tenta, na verdade, aqui, construir esse personagem não como sendo uma justificativa para ele ser um assassino serial. Mas, na verdade, muito mais como sendo, é aqui que a semente do mal foi plantada. Porque ele começa, aos poucos, a cometer alguns atos, como matar galinhas estupradas, né? Matar o gato da minha irmã, porque quando a avó fica demente, ela é mandada para um sanatório. E aí que ele vai finalmente morar com a mãe, que coloca ele para dormir junto com os empregados. Aí ele vai e mata o gato da minha irmã, que humilha pra cacete ele, inclusive fisicamente. Os meus irmãos batem nele e tal. Aí ele é expulso da casa com 13, 14 anos. E aí ele vai viver a vida dele com aquele lábio aberto, que não tem ninguém, por mais que tenha dinheiro, ninguém manda consertar aquilo. Até que finalmente ele consegue um cirurgião que vê o caso dele e fala assim, nossa, vamos cuidar disso daqui. Chega o olho brilha quando vê o caso dele. E faz ali uma cirurgia fantástica. E mesmo assim, é um homem que já tem muito trauma. A alma já está carcomida por abuso. E aí ele vai começar, então, a botar essa alma carcomida para fora através de um alter ego chamado Dragão Vermelho, baseado na pintura do William Blake. Assim que ele põe para fora esse alter ego, né, ele inclusive manda fazer, baseado nos dentes da avó, uma dentadura para ele morder suas vítimas, né? Por isso que ele no começo é chamado de Espada do Dente. Depois mudam para Dragão Vermelho, quando percebem de onde está vindo esse facinho dele. E aí então a gente tem esse cara todo quebrado, todo feito de um monstro, porque esse monstro foi criado, esse monstro não nasceu assim. E eu não me refiro a fisicalidades, eu estou me referindo à natureza dele, a alma dele foi corrompida. E aí você tem finalmente ele encontrando, entre aspas, pela primeira vez o amor e o carinho de uma mulher cega. Porque ele não consegue, né? Aliás, é muito louco, porque ele fala assim, pela primeira vez eu estou tendo uma ereção na frente de uma mulher viva. Porque ele, né, praticava necrofilia com as mulheres mortas que ele matava nos seus crimes. E também praticava masturbação vendo fotos e vídeos de mulheres mortas. Então, pela primeira vez, ele tem um toque de humanidade se aproximando dele. E só que o alter ego dele não vai deixar esse barato, né? E aí ele toma uma atitude muito drástica, que é ir até o Museu do Brooklyn e comer, literalmente, né? Comer a pintura do William Blake, o Dragão Vermelho. E aí, nesse meio tempo, já voltamos aqui para o Jack e para o Will. E eles estão já meio que sabendo quem é. Aí viram que é o título do primeiro filme, que é o Manhunter. No segundo filme, quem faz o Fada do Dente é o Ralph Fiennes. Já viram Conclave? Ai, gente, assistam Conclave, é tão bom. Ralph Fiennes tá arrasando. E é muito louco, né? Porque esse filme é de 2002. O Ralph Fiennes é um homem bonito. É um senhor de estirpe. Imagina em 2002. Todo malhado ainda. Aliás, já parece pelado de frente. Não precisava ver isso, tá? Ralph Fiennes. E belíssimo. Então, assim, é muito difícil. Porque aí um homem, tipo, belíssimo como o Ralph Fiennes é colocado ali pra viver esse cara que todo mundo fala que é estranho, que tem uma figura meio estranha. Podia ter escolhido outro ator, na minha opinião, né? Mas, enfim, faz muito bem. Não vou contar o final, porque eu acredito que esse filme e esse livro, ele tem um plot twistzinho ali no final que eu acho muito bacana. Já deixo claro que o plot twist do final é muito mais legal no livro, tá? Que tem um embate ali no livro do que no filme. Acho que o filme é meio hollywoodiano demais. Mas eu achei que no filme no livro faz todo sentido. E é
mais uma vez, um livro muito, muito divertido. O filme termina, então, com o Hannibal Lecter em sua cela, obviamente, né? Porque tinha que ter isso. E aí, o diretor lá do manicômio falando assim, olha, assim como o Will veio, tem uma moça aí querendo falar com você da FBI, o nome dela é Clarice. Que é, então, um gancho para O Silêncio dos Inocentes, que é o segundo livro que o Thomas Harris lança. E que aqui no livro do Dragão Vermelho não tem este cliffhanger, não tem essa conexão, esse gancho. Porque, obviamente, o livro Silêncio dos Inocentes nem existia quando esse aqui foi lançado. Gostaria de continuar lendo? Gostaria de continuar lendo, mas eu tenho muitas coisas para ler este ano, senhoras e senhores. Então, não sei se vai rolar, mas talvez role. E eu também traumatizado com séries de livro, né? Porque, ó, gente, eu li o Eric inteiro. Aí eu tô ouvindo no audiobook O Rei do Inverno, Bernard Cornwell. Eu tenho esse livro na trilogia inteira, em capa dura, num box belíssimo que eu comprei. Gente, eu tentei novembro e dezembro inteiro ler esse livro. Eu não consegui. Agora no audiobook ele tá indo. Mas, nossa, eu tava achando ele tão chato. E aí, vamos ver se dessa vez eu consigo. Mas assim, começo de série. Não sei se eu vou continuar. Aí você tem esse. Eu acho que o do Thomas Harris com Hannibal, eu acho que ainda dá pra fazer, porque se você for ver, você não vai precisar ter lido. Quer dizer, eu acho, né? Eu não li. Mas segundo o filme, você não precisa ter lido Dragão Vermelho para ler Silêncio dos Inocentes. Então eu acredito que dê para fazer nos próximos meses um Silêncio dos Inocentes aqui. Mas por enquanto, vamos ficar só com esse do Thomas Harris esse ano, tá certo? Se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Compartilha com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns públicos. Estamos até no YouTube, tá? Só áudio, tá, gente? Não vai aparecer minha cara lá no YouTube. Você tem um botãozinho de compartilhar aí no seu agregador que você consegue mandar tanto para o WhatsApp, para os seus amigos, quanto postar nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito. Se você fizer isso, me ajuda muito, muito mesmo. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Por enquanto, ainda não teremos episódios especiais de quinta, mas eu tô com umas ideias aí, talvez eles voltem em breve, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Livro no Livro.